Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar do Evangelho. Isso, o Evangelho. E por que eu decidi esse ano começar a fazer vídeos sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, né, sobre esses assuntos que eu tenho falado aqui. Aliás, eu falei sobre o inferno aqui. E como eu esperava, não teve muito alcance, né, esse vídeo, porque as pessoas não querem esse assunto, né, não querem saber, mas eu já te adianto aqui que você, né, que ficou com medo de ver esse vídeo, que você não vai ter lá o lago de fogo, que arde, que queima, que queima as pessoas o tempo todo. O inferno não é isso, você pode assistir o vídeo, você vai saber o que é o inferno, segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos do Antigo Testamento, tá? Aliás, sobre o Evangelho, eu também quero dizer isso. Essa questão de Antigo e Novo Testamento é uma questão recente, isso não existia. Tudo que há são as Escrituras Sagradas, não tem nada antigo, não tem nada obsoleto, não tem nada velho. Tá? Isso aqui é a Escritura Sagrada, os textos sagrados, não tem Antigo, não tem Novo Testamento. Essa divisão foi feita aí no 3º século e, infelizmente, muitas pessoas acabam tratando de forma equivocada as escrituras, tá? Então, escrituras e a escritura que foi renovada por conta do cumprimento da profecia. Não tem nada de antigo e nem novo. A palavra de Deus se renova todos os dias, ela é sempre nova, tá? Então, esse negócio de antigo e novo, para mim, não existe, tá? E esse movimento que eu comecei aqui na internet é justamente um movimento de restauração. Por que de restauração? Porque o que eu tenho visto por aí, queridos, são pregações, são ensinos que estão bem distantes da palavra de Deus. Mas eu não estou aqui com sentimento de rebeldia, de protesto, não. É justamente o contrário. Esse movimento aqui é de restauração, de que as pessoas ouçam, procurem a Bíblia, leiam, estudem e aprendam. Eu não sou o dono da verdade, eu não conheço toda a verdade, mas eu estou aqui ensinando um pouco daquilo que o Senhor tem me revelado nesses últimos anos. Tá? Então, somente agora, mais de 20 anos que eu estudo a Bíblia e somente agora eu tive essa iniciativa, essa vontade de fazer isso. Né? Não é à toa que a Bíblia fala que nos últimos dias os velhos profetizarão, né? Eu já não estou ficando, já estou velho, e os jovens terão visões, né? Na verdade, os jovens e os velhos terão visões e profetizarão. Né? E o nosso trabalho, para quem foi alcançado pelo Evangelho, que é o assunto de hoje, é justamente fazer o Evangelho propagar. Tá? Então o movimento aqui é de restauração da palavra de Deus, para que a gente volte às raízes, ao original, aquilo que a palavra de Deus de verdade nos ensina, e não ao que está sendo pregado por aí, ao que está sendo ensinado e propagado por aí. Porque esse é o assunto de hoje. O Evangelho que está aí, o da prosperidade, o do eu, o do ego, o do egocentrismo, o do egoísmo, o do eu acima de tudo, o de amor exagerado. Esse não é o Evangelho da Bíblia. Tá? Eu vou falar para vocês que se tirar um aspecto aqui da Bíblia, dá para se fazer evangelho para qualquer coisa. E é o que acontece aí. Então você vai ver aqui porque esse evangelho sendo pregado aí, claro que não em todo lugar, mas em boa parte é um falso evangelho, porque foi retirado um aspecto aqui da Bíblia, e aí você consegue, tirando isso, você consegue fabricar evangelho para ganhar dinheiro, para ser feliz, para ter bens, para ter posses, para passar por cima dos inimigos, para profetizar sobre aquilo que a Bíblia não ordena que você profetize. Então, tirou isso, o evangelho serve para qualquer coisa. E é o que nós estamos vendo aí, e o que você vai se preparar a partir de hoje para não ser mais enganado por esses falsos pregadores de evangelho. Porque a Bíblia também fala que nos últimos dias virão muito falsos profetas. Ou seja, eles vão ensinar aquilo que não é a palavra de Deus. Mas eles vão usar o quê? A palavra de Deus. Então, Jesus lá no Evangelho de Mateus, olha o Evangelho ali de Mateus, no capítulo 24, ele começa falando assim, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Ou seja, cuidado com o falso evangelho, porque é o falso evangelho que vai te deixar viver uma vida falsa.
Então nós temos que compreender qual é o verdadeiro evangelho, tá? E o evangelho de verdade, ele não começa, né, em Mateus. O evangelho de verdade começa no começo. Ele está aqui, ó. Não é porque você não vê a palavra evangelho no Antigo Testamento que não tinha evangelho. A palavra evangelium do grego, ela aparece no Novo Testamento, porque foi escrito, né, em hebraico, traduzido para o grego, e aí a palavra evangelho não tem, porque não existe essa palavra no hebraico. Quando você olhar boas novas no Antigo Testamento, você vai ver essa questão, né, do evangelho. Tá? Aí eu leio o evangelho, né, de Marcos 16, 15, que Jesus falou assim para os seus discípulos, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, todo mundo, toda criatura. Não é só um lugar específico, é o mundo inteiro. Tá? Isso é muito importante a gente entender do evangelho. O evangelho é para todo mundo. Não é para um grupo, não é para um povo, não é para uma raça, não é para um tipo específico, é para todo mundo. E os discípulos foram pregar para todas as criaturas, todas as pessoas. Tá? Evangelho. Mas, no Antigo Testamento, lá em Isaías 40, versículo 9, também fala de evangelho. Fala assim, ó, tu, anunciador de boas novas, tu, anunciador do evangelho a Sião, sobe tu ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui o vosso Deus. Então Isaías está mandando o povo anunciar. Primeiro a Jerusalém, né? E depois a todas as cidades de Judá. Tá? Quando você vê Jesus falando com seus discípulos, ele vai falar o quê? Ide por todo mundo, pegar o evangelho de toda criatura, né? Começa por onde? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Ele vai falar o quê? Vocês me serão por testemunha, tanto em Jerusalém, olha lá, o anunciador de boas novas de Isaías 40, Jerusalém, como na Judéia, cidade de Judá, né? Isaías está falando. Agora, Jesus vai estender essa obrigação. Samaria já era cidade de gentios, então já não é mais restrito ao povo de Israel, e até aos confins da terra. Então, pregar o evangelho ide por todo mundo, pregar em toda criatura. Isaías está falando a mesma coisa. Então, quem tem que pregar o evangelho tem que ir para o mundo todo, né? Para todas as pessoas, independente de raça, de credo, de povo, de língua. Tá? Agora, qual a diferença entre o verdadeiro evangelho e o falso? É isso que você quer saber e é isso que eu vim dizer aqui para você. Aquilo que retiraram do evangelho verdadeiro e aí serviu para fazer evangelho para as mais diversas necessidades do homem. Esses dias, passando aqui perto de casa, eu vi alguém gritando, pregando no microfone, falando contra os inimigos. Que você vai passar por cima dos inimigos. Olha só, isso é o evangelho? Será que isso é o evangelho? O verdadeiro evangelho que está sendo retirado da Bíblia e sendo usado para qualquer tipo de necessidade, de desejo, de loucura humana, é o evangelho que foi entregue a Abraão. Isso. O evangelho que começa no Gênesis capítulo 12. A aliança que Deus deu a Abraão. Esse é o evangelho. Ele falou assim, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, agradecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba se não é o mesmo chamado de Jesus. Vá para todo mundo e pregue o evangelho. Perceba se não tem semelhança com aquilo que Abraão ouviu. Abraão ouviu de Deus. Os discípulos ouviram de Jesus. Jesus e Deus, será que são duas pessoas diferentes? Eu vou falar isso mais na frente. Tá? E o ide, vai.
todas as famílias da terra. Querido, se você retirar a aliança de Gênesis capítulo 12, você fabrica o evangelho para qualquer coisa. Então, aprendemos a olhar os frutos, né? Pelo fruto você conhece a árvore, mas qual é o fruto que tem que dar? É qualquer fruto? Não. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse é o verdadeiro evangelho. Abraão foi chamado para pregar o evangelho. Abraão é o primeiro evangelista. E aí, Jesus veio cumprir esse chamado, porque Jesus é filho de Abraão, e aí sim, ele deu poder, encheu do Espírito Santo aqueles discípulos. Agora ele disse, olha, agora vocês vão cumprir o chamado de Abraão. Agora vocês vão para todo mundo fazer o que Abraão começou a fazer, até que ele volte e resolva todos os problemas. E aí eles foram por todo mundo e fizeram o papel dele. Todos aqueles que querem ser filhos de Abraão, tanto pela fé quanto pelo sangue, são evangelistas. Precisam, né, abençoar. Sê tu uma bênção. A ordem é, sê tu uma bênção. Abençoe. Abençoe as famílias da terra. Abençoe e você vai ser abençoado. Aqueles que te abençoarem, Deus vai abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, é Deus que vai amaldiçoar, não é você. E Abraão cumpriu, por isso é chamado o pai da fé. O verdadeiro evangelho está baseado na aliança de Deus com Abraão. E é essa aliança que nós não podemos deixar de lado. Retirou essa aliança, fabricamos evangelhos para qualquer tipo de necessidade, de loucura humana. Então, não deixe esse falso evangelho entrar no seu coração. O verdadeiro evangelho é esse aqui, ó. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, as famílias serão benditas, serão abençoadas. Faz o que tem que fazer segundo a palavra de Deus. Eu vou falar de religião, eu vou falar de idolatria, eu vou falar de Jesus e Deus, eu tenho uma série aqui de assuntos para falar para vocês. O intuito é restaurar o entendimento correto da palavra de Deus, sem rebeldia, sem protestos, para que todos olhem para a palavra de Deus como ela de verdade tem que ser entendida. O evangelho é de boas novas. O mundo precisa de novidade. O mundo precisa da grande novidade. E qual é a grande novidade que o mundo recebeu? A grande novidade é o Filho de Deus. Ele é a grande novidade. A grande novidade chegou para mudar as nossas vidas. E Abraão começou a pregar isso. E nós, hoje, cumprimos o mesmo chamado de Abraão. Isso se você quiser. Isso se você, quiser receber o chamado de Abraão e seguir aí a sua vida, tá bom? Depois eu vou continuar falando sobre religião, sobre vários assuntos, e você comenta aqui, coloca aqui a sua dúvida, que eu vou tentar lhe ajudar. Espero ter ajudado, Deus te abençoe e até a próxima.